Olá, olá, mais uma entrada rapidinha. Ontem eu respondi uma caixinha de perguntas. A pergunta era: estou com dificuldades com meu marido, mas ele não quer conversar. Responder em 1 minuto esse tipo de pergunta é muito complicado. Então, o que eu fiz? Eu respondi lá ontem, mas eu quero complementar hoje para que a gente possa dar mais subsídios e ajudar mais esses casais que estão em crise, né? E entender isso. Então vamos lá. Veio de uma mulher que está com dificuldade de conversar com o marido sobre o momento, sobre a crise que ela está passando. Então tem alguns entendimentos que a gente precisa ter aí. Primeiro deles é que uma relação de casal, uma relação com um parceiro, não sou só eu que sou a responsável por dar certo ou por dar errado, e nem só o outro de levar esse casamento para frente ou também afundar esse casamento. Então, quando a gente fala numa relação de casal, existe essa corresponsabilidade pro momento de crise que esse casal está, tá bom? Eu não vou entrar muito aqui sistemicamente, a formação, por que os casais se encontram, isso tem mais vídeos aqui no meu IGTV, né, ou no meu canal do YouTube. Então, qual que é a ideia? Eu fazer entender um pouquinho desta corresponsabilidade. Outro aspecto, os homens, por característica, eles têm uma característica de não querer entrar em DRs, né? Em discussões de relacionamento. O homem, tem um livro que eu li há um tempão atrás, chama Homens são de Marte, Mulheres são de Vênus, né? E é bem interessante entender que quando o homem tá com algum problema, ele vai para a caverna, ele precisa se isolar. Então, às vezes, não é todo momento que você vai conseguir conversar com esse homem, porque ele vai se recolher na caverna. Mas o que eu quero deixar de alerta não é só você querer que esse casamento se resolva, perdure, que fique bem. Não adianta uma única parte querer isso. Então, quando a gente fala de crise de casamento, precisa ter um movimento do casal para reconstruir essa relação. Isso dentro das constelações sistêmicas a gente chama de amor à segunda vista. Por quê? Porque quando você começa um relacionamento, você tem aquele amor à primeira vista, você tem as ilusões pertinentes a como que aquele homem é, o que ele vai transformar na sua vida, o que ele vai agregar na sua vida, e meio que se coloca num pedestal e não olha para os defeitos. Com o passar do tempo, ninguém se mantém. Por quê? Porque as pessoas não são perfeitas. Nem o homem dessa relação, nem a mulher. Então, todos nós somos perfeitamente imperfeitos. E esse encaixe que se dá dentro da relação é para eu me desenvolver, para eu me curar como alma e às vezes até trazer curas para o meu sistema familiar, tá bom? Então, esse encontro de casal não é à toa. Bom, isso posto, o que eu subentendo, né? Que precisa ter um movimento. Se esse casal está em crise, eu preciso ter um movimento genuíno de sair desse mundo de ilusão e passar a olhar esse parceiro exatamente como ele é e não querer mudá-lo, né? E o parceiro vice-versa, né? Então, porque o que eu vejo nas mulheres? As mulheres começam um relacionamento e falam assim: com o tempo e com jeitinho eu vou ajustando isso que eu não gosto. Eu lembro uma amiga que começou um relacionamento e o cara deixou desde o começo que ele não queria compromisso. Passou-se 3 anos de relacionamento e ele continuava não querendo se envolver para um casamento, dar um próximo passo. Ficaram 3 anos juntos. E eu falei, então, ele foi muito claro desde o começo. Então, eu preciso entender que eu não tô aqui para mudar o outro. Então, quando a gente fala desse amor à segunda vista, quando a gente fala nessa reconstrução, eu vou olhar esse parceiro e o parceiro vai olhar para mim com todas as nossas demandas, com tudo que nos trouxe a eles, né? Então,
todas as minhas demandas que vêm transgeracionalmente, todo o meu jeito, todas as minhas características que chegam para esse relacionamento. E ele também. Então, quando eu me abro para este amor à segunda vista de forma genuína e o outro também se abre, esse casamento tem chances de se transformar numa relação muito melhor do que era, né? Mas eu preciso ter as duas partes aí genuinamente querendo mudar. Se só uma quer mudar, se só uma parte quer salvar esse casamento, não adianta, tá bom? Gente, acho que é isso. Era uma passada rápida porque eu precisava de um tempinho a mais para poder explicar. Se você tem alguma pergunta sobre relacionamento, faça aqui nos comentários. Todos os meus workshops, ou grande parte dos meus workshops, tem trabalhos ligados a relacionamento. No meu canal do YouTube, Adriana Vico, também tem muitos vídeos que falam sobre relacionamento, que falam dos aspectos sistêmicos de relacionamento. Então vai lá, me segue, né? Se inscreve no meu canal do YouTube, tem mais de 300 vídeos. Aqui também tem muita coisa, aqui no Insta é mais difícil de localizar. E a qualquer momento, pergunta aqui ou pergunta nas caixinhas, tá? Que eu abro. Então, continuamos conectados. Um beijo enorme, fica com Deus. Tchau!